Glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém? Está ligado o microfone. Glória ao Senhor, amém? Quero de parte do Senhor abençoar-vos e também de parte do Senhor, muito de parte do Senhor, desafiar-vos, amém? Provavelmente estas horas já foi pregada a palavra de Deus hoje no dia 3 de junho de 2012 em milhares, provavelmente milhares de sítios ou em milhões de pessoas poderão ter ouvido a palavra de Deus, dado que os fusos horários, a começar do outro lado do mundo, agora onde estamos, ainda hoje, a estas horas, provavelmente há milhares de pessoas a ouvir a palavra de Deus em congregações, através da internet, através da rádio, através de CDs. E também, ainda hoje, dentro deste fuso horário, dentro deste Cronos, ainda outras milhares de pessoas irão ouvir a palavra de Deus. Amém? E há muitas pessoas que creem na palavra de Deus. Amém? Estamos? Se me ajudares a pregar, assim vai ser mais simples. Amém? Muitas pessoas acreditam em Jesus Cristo. Amém? Muitas pessoas acreditam em Deus. Muitas pessoas consideram-se, diz comigo, crentes. Crentes. A pergunta que eu queria fazer-te hoje é: o que é que tu te consideras? Um crente ou um discípulo? Fica com esta pergunta. E pensa bem durante a exposição da palavra. O título da mensagem é Discípulos ou Crentes? Vamos orar ao Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, vimos ante Ti, Senhor, reconhecendo a Tua soberania, Senhor, a Tua majestade, Senhor. Reconhecendo, meu Deus, que necessitamos agora, hoje, neste momento, mais que nunca, da Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, Senhor, venha ao nosso interior. Venha, Senhor, a desafiar-nos, Senhor. Venha, meu Deus, uma vez mais a confirmar a transformação nas nossas vidas, meu Deus. Somos novas criaturas, somos transformados em Ti, Senhor. Somos transformados de graça em graça, Pai. Agora, no nome de Jesus Cristo, Senhor, não me permitas hoje, Senhor, que possamos sair deste lugar, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua mensagem e sair da mesma maneira como entramos, senão que essa mesma palavra viva, eficaz, Senhor, possa produzir o fruto agradável, apacível, Senhor, para o qual Tu enviastes, que é para nós, para todos aqueles que Te ouvem, que ouvem a Tua voz, Pai. Senhor, que possam muitas vezes estar em dúvidas, meu Deus, que possam muitas vezes estar em angústias. Senhor, a Tua palavra liberta, a Tua palavra transforma, Senhor. Não permitas hoje, meu Deus, que tenhamos os mesmos conceitos que temos agora ao sair, Senhor, deste lugar e ao ouvir a Tua palavra, que sejamos transformados, enriquecidos em Ti, meu Deus, vivificados por meio dela, Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, levanta discípulos, obreiros, Senhor, para que possamos, Senhor, ser enviados à Tua mies, Senhor. Senhor, está pronta a seara, meu Deus, está pronta a seara. Por meio da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo, desafia-nos, meu Deus, insta-nos e prepara-nos, meu Deus. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Crer é suficiente? Mais outra pergunta. Muitas pessoas pensam que crer é suficiente. A palavra de Deus ensina que até mesmo os demónios acreditam. Amém? Onde é que estarão os demónios? Provavelmente dentro da igreja. Porque se acreditam, mas eles acreditam e tremem. E temem. Muitos são aqueles que creem e não temem. Mas o princípio da sabedoria, ensina-nos a sagrada palavra de Deus, é o temor ao Senhor. E temor não é medo, temor é reverência, é dar-lhe um merecido respeito, a merecida consideração. Amém? Discípulo ou crente, o que é um discípulo? Em termos de léxico, o discípulo é uma pessoa que recebe instrução em relação a alguém que lhe dá essa instrução. O discípulo é mais que alguém que recebe instrução, porque o discípulo é aquele que aprende a instrução. O discípulo é um aluno. É aquele que segue as doutrinas de quem as recebe. Amém? No entanto, o que é um crente? Um crente é uma pessoa que acredita. Nomeadamente,
no dicionário Priberan diz que é alguém que tem fé religiosa. É uma pessoa que crê ou que acredita em algo. Noutras palavras, é uma pessoa que segue uma religião. Também tudo isto está no dicionário Priberan. Aquilo que eu queria perguntar-te era se tu segues uma religião ou se segues a Cristo Jesus, o Deus vivo. Amém? O que é que tu segues? Quem és tu? És discípulo ou crente? Irmãos, aqui há uma predominância que todos os discípulos acreditam. Amém? Portanto, podemos dizer que todos os discípulos são crentes. A diferença essencial é que nem todos os crentes são discípulos. Amém? Quando é que apareceu a palavra cristão? Crente. Em Antioquia. Amém? Surgem em Antioquia. Quando os discípulos abordaram pelas primeiras vezes os pagãos, passaram a ser conhecidos como os cristãos. Estes pagãos que, de alguma maneira, acreditavam naquilo que ouviam. Podemos, por isso, entender que os cristãos são crentes. No entanto, é melhor que, em vez de ser crentes, sejamos fiéis. Porque, antigamente, aqueles que professavam uma fé consideravam-se fiéis. O discípulo é fiel. Em Mateus 28, 18, naquilo que diz respeito à grande comissão que encarregou o Senhor Jesus à igreja, e entendemos que a palavra de Deus ensina, e já o ensinamos aqui, ensina que nós somos quê? Templo de Deus. Somos a sua igreja. Não são os edifícios, não é uma religião a igreja, senão que tu e eu somos a igreja de Cristo, a sua noiva. Amém? Estamos de acordo? Em Mateus 28, 18 diz: aproximando-se Jesus deles, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Diz comigo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Palavras de Jesus Cristo, literais aos seus discípulos. Portanto, ele disse no verso 19, portanto, diz comigo, portanto, ide, fazei crentes, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Quando? Todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo enviou-nos o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que diz a palavra de Deus, nos guiará em toda a verdade, que nos revelará toda a verdade. Amém? Entendemos isto, irmãos? Mas aquilo que eu quero deixar patente é que muita gente que acredita pode, inclusive, partilhar a sua fé. Mas o discípulo não só partilha a sua fé, senão que vive a sua fé, pratica a sua fé, vive os ensinamentos e observa a palavra de Deus. Amém? Creio que o Senhor pôs-nos em consonância em relação quando o irmão compartilhava sobre as trevas e a luz. E não queria deixar de levar-nos a Lucas 11, quando ensina a palavra de Deus em relação à candeia do corpo. Como é que nós vemos, como é que nós observamos? Através da nossa vista, através da nossa visão. Lemos há pouco em Mateus este mesmo ensinamento. Diz: ninguém acendendo uma candeia põe em oculto nem debaixo do alqueire. Amém? Todos podemos ver o mesmo mensageiro. Amém? Todos podemos observar a mesma palavra. Amém? Inclusive, todos podemos acreditar na mesma palavra. Amém? Mas o que é que vai determinar o efeito dessa palavra? O nosso olho. O nosso olho determina o efeito da própria palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor virou-se e disse: virá o dia em que todos terão que apresentar-se diante dele, e em que ele
dirá: apartai-vos de mim, fazedores de maldade, porque não vos conheci. E estas mesmas pessoas, que serão predominantemente crentes, dirão: mas Senhor, nós invocamos o teu nome, nós espantamos demónios, nós proferimos as tuas boas novas. Sim, mas lamento, porque eu não vos conheci. Significa, irmãos, que muitas pessoas que acreditam, que seguem, podem estar na ausência do conhecimento, da intimidade com Deus. Um crente não tem intimidade com o seu... Não pode ser mestre, porque não o segue. É alguém que ele acredita. Nós podemos acreditar em muitas coisas, para além de Jesus Cristo. Amém? Estamos de acordo? Acreditamos que somos portugueses. Amém? Acreditamos que o mundo é redondo. Amém? Acreditamos que o mundo foi feito por Deus, não foi pelo Big Bang. Ok, glória ao Senhor. Amém? Podemos acreditar muitas coisas. Mas Deus está interessado em que nos conhecer. Um discípulo conhece, dá-se a conhecer e recebe o conhecimento daquele que é o mesmo que o conhece a ele mesmo. Amém? Ok. Então, o que é que pode, irmãos, fazer que ao observar, ao ouvir, ao receber aquilo no qual acreditamos, os frutos sejam totalmente diferentes? Diz a palavra de Deus. A maneira como observamos, como recebemos. Amém? O que é és, crente ou discípulo? Em que plataforma te queres inserir? O que é que tu queres receber do Senhor? Poderemos acaso receber do Senhor tudo bom e aquelas coisas que não são tão boas, ou que podemos até mesmo considerar desagradáveis e más, não a receber? Amém? Irmãos, eu acredito que tudo o que vem do Senhor é bom. A palavra de Deus diz que Ele é o Pai das luzes, no qual não há sombra de idade. E toda a boa dádiva dele provém. Amém? Muitas pessoas tratam de enfatizar num Deus mau. Deus não é mau. Deus é um Deus justo. E a justiça de Deus é boa. Amém? Romanos 8:28 diz que todos aqueles todos aqueles que foram chamados conforme... Ajudem-me. Alto. Por seu decreto. Todas as coisas lhes que concorrem para bem. Amém. Amém. Então, não há nada que não venha de Deus que não seja para o nosso próprio bem. Então, o que é que nós recebemos de mal? A consequência de como observamos e como pomos em prática as Escrituras. Amém? As consequências das nossas decisões. A consequência que é tomada em relação aos nossos pensamentos. As consequências que são tomadas em relação às decisões, aos atos que nós praticamos diariamente, que não estão consoantes a boa dádiva de Deus. Amém? Eu creio que hoje a Igreja está bastante mais vocacionada para fazer crentes, no entanto fomos encomendados a fazer discípulos. A comissão que Deus deu através do seu Filho, através do nosso irmão, através do nosso mediador, através do nosso justificador, através do nosso Redentor, foi de que façamos discípulos, pessoas que acreditam, que observam, pessoas que vivem, que praticam. Irmãos, eu vejo muitas pessoas a dizer: vamos orar por mais fé. Irmão, Tiago 3, lê de 14 a 26, não vamos ler toda a Bíblia. A fé sem obras é morta. Abraão foi justificado pela sua fé, mediante as suas obras de obediência ao Senhor. Ele caminhou pelos montes, chegou a Moriá e foi sacrificar a boa dádiva, a promessa de Deus. Muitos cristãos não querem sacrificar aquilo que Deus lhes dá, porque tomam aquilo que Deus lhes dá e que é de Deus como algo seu. Não podem ser discípulos.
optam por ser crentes observam muitíssimo. Provavelmente devem ter lentes Tamon, fabricadas no Japão com umas geometrias incríveis, mas só observam para fora porque não conseguem observar para dentro. O discípulo olha para dentro. A palavra está em nós, diz a palavra de Deus. Paulo dizia aos Coríntios: a palavra implantada em vós. Queres mudar? Muda-te a ti. Não queiras mudar os outros nem o universo. Provavelmente, se nós logramos que a palavra nos mude de dentro para fora, então vamos dar conta que não há tantas coisas fora de nós que necessitam ser mudadas. Amém? O discípulo só se conforma a uma única coisa, e é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a que estejamos conformes a Cristo, ser adequados a Cristo, ser transformados conforme a sua palavra, viver, praticar a sua palavra. Voltamos, como é que nós fazemos que a nossa fé aumente? Porque há muita gente que, incrivelmente, pastor, ore por mim para que eu tenha mais fé. Eu tenho que dizer, irmão, posso orar por ti, mas não vou orar por ti para que tu tenhas mais fé, porque a palavra de Deus ensina que mediante as obras de fé, a tua fé será aperfeiçoada, será aumentada, porque a palavra de Deus ensina claramente e diz, se tiveres fé como um grão, não precisas ter uma super fé, precisas de começar a ter fé. E tendo fé nas tuas obras, no teu caminhar, na tua conduta, essa mesma fé que justificou Abraão, justificará a ti, mediante as tuas obras. Obras práticas. Diz comigo, prática. A fé é prática. A fé não é lentes Tamon. Não é Canon, não é Nikon. A fé é interna e cresce internamente, exterioriza-se mediante a prática daquilo que nós observamos na palavra. Amém? Os tropeços não vêm de fora. Os tropeços vêm de dentro. Sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele emanam as saídas da vida. Amém? Discípulos ou crentes. Jesus continua a olhar para nós com um olho simples, com um olho bondadoso, e a observar-nos e a não tomar em conta os nossos delitos e os nossos pecados. O olho simples não toma em conta o Filho de Deus, que é discípulo e não é crente. Não toma em conta a debilidade dos demais como em conta para acusar-lhe, porque o acusador é o inimigo, o diabo, o ladrão, o enganador, o mentiroso. Amém? O Filho de Deus olha, observa com o olho limpo, sem diometrias, com o olho do nosso Deus, Senhor e Pai. Observa as Escrituras, observa os irmãos, insta-os, motiva-os, admoesta-os, que um dos sinónimos de admoestar é motivar, considerar. E não toma em consideração os seus falhos. O discípulo não toma em consideração a debilidade e as faltas dos demais, senão toma como uma oportunidade para ensinar essa pessoa a observar o único, verdadeiro e bom caminho, que é Jesus Cristo, todos os seus ensinamentos e as práticas e revelações por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Não é uma religião, não é um culto dominical, não é um aglomerado bibliotecário de letra evangélica. É letra viva, prática. Mateus 9:37, o Senhor disse aos seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Amém.
Irmãos, constrange-me o coração em ver cristãos, não lhes posso chamar discípulo, porque o discípulo frutifica, em ver crentes, ver as igrejas apilhadas para mais um show dominical, para mais uma congregação de pessoas porreiras, de pessoas que inclusive são capazes de orar da mesma maneira que orou aquele fariseu quando entrou no templo: Senhor, Pai, obrigado que eu não sou como os do mundo. E no entanto temos mais mundo dentro da igreja que provavelmente que o mundo tem lá fora. Que verdade é que vivemos, somos crentes ou discípulos. O Senhor da Mies tem os obreiros todos necessários. Os obreiros estão aqui, nós somos os seus obreiros. Simplesmente temos que permitir que a sua palavra nos transforme. A nós, diz Senhor a mim, que a tua palavra me transforme. Não estou à espera que transforme os demais. Transforma-me a mim. Comissiona-me a mim. Há tantas e tantas diferenças. Irmãos, muita gente acredita na palavra de Deus. Muita gente se congrega, milhões e milhares de serviços estão hoje a ser feitos no dia 3 de junho. Mas muito pouca prática dessa palavra há. A palavra de Deus chama isto a atenção. Na carta de Tiago, capítulo 1, do verso 19 a 27. Não sejamos como homens naturais que vamos ao espelho e esquecemos da nossa própria condição. Mas permitamos que não sejamos somente ouvidores, ouvintes. Esquece disso, olvidadiços daquilo que ouvimos. Não tratemos de pôr em prática. A fé é prática. A fé aperfeiçoa-se na prática. Há muitas pessoas que oram: Senhor, dá-me amigos. Senhor, sinto-me só. Sinto-me rejeitado, Senhor. Queres sentir-te amado? Queres sentir-te aceite? Queres ter amigos? Queres ter amizade? João 15, 14. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Queres ter amigos? Quando alguém no teu conceito te julga, abençoa. Aquilo que tu queres que te seja feito, faz tu aos demais. Ensina a palavra de Deus. É tão simples, meus irmãos, que uma criança com 4 anos já entende. Definitivamente uma criança com 4 anos já não tem tanta fetidez no seu coração como nós. Por isso lhe é mais fácil. Mas tudo é possível para aquele que crê. Diz comigo: tudo é possível. Acredito que a palavra de Deus pode me transformar. Há muitas pessoas que dizem: não, eu sou muito só. A mim ninguém me liga e tu ligas a alguém. Isto transforma. Hebreus, palavra viva. Não é o pastor que transforma, não é a igreja como uma corporação que transforma, é a palavra que transforma, é o observar os ensinamentos, é o praticar os ensinamentos que nos aumenta a fé, que nos difere de ser um simples crente que estará ao mesmo nível quase do que um demónio, porque o demónio também acredita, diz a palavra de Deus. Mas aquilo que nos transforma, aquilo que nos modifica, aquilo que nos tonifica interiormente, é ser discípulo, seguidor do Maestro, aquele que põe em prática os seus ensinamentos. Observar os ensinamentos é receber os ensinamentos. Observar os ensinamentos não é analisar os ensinamentos. Irmãos, há muitas pessoas que se sentam, que são crentes e esperam pelo pão e pelo peixe. O discípulo não espera por nada. O discípulo pesca. Lucas 5,4, quando acabou de falar isto, disse a Simão: faz-te ao largo, faz-te à vida, faz-te ao mar. Lancei as vossas redes para a pesca. Marcos 1,16, e andando junto ao mar de Galileia, viu a Simão, André e irmão Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores.
Para já de estares à espera de refeições rápidas e feitas e começa a fazer-te ao mar para pescar. Amém? A grande diferença, é uma diferença grandíssima. O crente senta-se e diz: dá-me de comer, que eu dou-te a esmola. Dá-me de comer, que é para que eu possa analisar. A palavra é a mesma. Não conta ao mensageiro, não conta à boca. A palavra é o que muda. E o discípulo observa a palavra e permite que a palavra se ponha em prática na sua vida. E começa a pedir a graça ao Senhor. Senhor, não posso, mas há algo em mim. Há algo em mim, não entendo, Senhor, mas vou começar. Não sei, Senhor, não tenho capacitação, Senhor, mas Tu capacitas-me. Tu és a minha capacidade. Tu és a minha unção, Tu és a minha guia, Tu és aquele que me preparas, Tu és aquele que me guardas, és Tu em quem eu repouso, é Ti em quem confio, em Ti ponho a minha ansiedade aos Teus pés, em Ti prostro a minha coroa, em Ti eu posso descansar. Disse-lhes então: vinde em pós de mim, eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, em suma, pescar num aquário é um bocado complicado. Pescar num aquário está difícil. Assim muitos estão hoje em dia que só pescam num aquário. E tem um aquário formosíssimo, diferentes cores. Irmãos, crentes, pessoas de todas as etnias, cores, diversidade. Glória a Deus por eles, amém. Mas é necessário fazer discípulos para que se possam vir a pescar homens também, que essa é a comissão de Deus. Porque o sal, dentro do saleiro, não serve para muito. O sal tem que se dissipar. E o discípulo é sal com sabor. Dilui-se, dissipa-se. Não busca a sua evidência. Busca, sim, que essa sal que há em si seja dissipada e possa alcançar, sazonar, marcar a diferença na vida dos demais. Sair à seara, porque a seara está pronta. Sair a ceifar, sair a laborar ao campo. Ai, que pena de mim. Estarão alguns crentes a lutar por crescer. O crente luta por crescer. Ai, que luta. Quando é que me dão o reconhecimento? Quando é que os meus pastores quando é que me investem? Quando é que me impõem as mãos? A luta do crente. A luta do crente pela palavra de afirmação. Ai, pastorzinho, diga que eu sou bom, por favor, pastor. O discípulo não precisa de lutar para crescer. Porque o discípulo é tão pequeno que a única coisa que necessita lutar para fazer é para reproduzir-se, para multiplicar-se. Não precisa de crescer. Irmãos, não precisas de crescer. Poderia dizer-te sim, necessitas de menguar? Claro que sim. Nós necessitamos menguar para querer ser Cristo. É evidente que sim. Mas o verdadeiro discípulo não tem nenhuma luta, nenhuma ansiedade por crescer. A única luta e ansiedade que tem é para reproduzir-se. Nisto é glorificado o meu Pai, João 15:8. Em que deais muito fruto. E assim sereis meus discípulos. E o vosso fruto permaneça. Irmãos, há muitas pessoas que pensam que, ou têm um conceito que o cristianismo é uma montanha russa. Estão equivocados. Deus e a sua palavra é o mesmo ontem, hoje e por sempre. Não é uma grande fria para cima, um grandão low para baixo. Não, isso era aqui na Feira Popular, que já nem é. Lisboa era engraçado, pô, lá as criançadas, mas já não há. Isso é agora nas festas das cidades, que há para aí uma data. Deus não é assim, meu irmão. O crente permite que as suas emoções e sentimentos levem-no a viver assim, mas Deus, a sua palavra, o seu fruto, a sua providência,
Não é assim. Somos nós que muitas vezes queremos parametrizar e mal ensinamos. Deus produz, Deus vivifica. Deus, aquele que está caído, levanta. Deus não promove a queda do justo. Estáis assim, dizia Jeremias. Estáis assim? Essas coisas vos vieram porque vos desviasteis do caminho. Amém? Irmão, o crente quer alimentar-se. O discípulo é feito pela palavra. A palavra é como uma pedra sobre pedra, talhada com as circunstâncias da vida, que fazem um discípulo como pleno de Jesus Cristo. Hoje usa-se um método que para mim não é bíblico. Enaltece-se a pessoa para alcançá-la. Jesus Cristo, vamos ver o modelo de Jesus no Novo Testamento. Jesus passava e chamava os seus discípulos. Jesus não começou a ensinar-los para que eles acreditassem e depois se tornassem discípulos. Jesus passou e disse-lhes, partindo Jesus dali, viu sentado, por exemplo, em Mateus 9:9, quando viu a Mateus, viu sentado um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. Não lhe deu nenhuma promessa, não o levou ao templo a ouvir os escribas, a ler a Torá, não fez uma campanha evangelística, simplesmente disse assim, segue-me. E ele levantou-se e seguiu. E assim foi com todos os discípulos. Amém? Sem nenhuma exceção. O método foi o mesmo. Mas hoje creio que a igreja que está cheia de crentes quer mudar o método. Enfim, respeitando que todos os métodos podem ser lícitos, mas nem todos convenientes. E respeitando que o melhor método foi aquele que nos ensinou a observar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O crente está sempre a tratar de iludir o sacrifício. E está sempre a buscar ser bajulado pelos demais. O discípulo, no entanto, dirige-se ao sacrifício. E no meio do sacrifício, quando sai dele, sai transformado e renovado pelas forças do Senhor. Lucas 14:25, iam com ele grandes multidões e voltando-os disse-lhes, se alguém vier a mim e não aborrecer a quem? A pai, mãe, a mulher e filhos, a irmãos e a irmãs, e ainda que também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Irmãos, literalmente, o que a palavra aqui nos ensina é que aquele que não sabe priorizar a sua vida, significa altera as prioridades da sua vida e deixa o seu Senhor, o seu Mestre, aquele no qual ele crê, acredita, e deixa-o como para segundo ou terceiro lugar, não pode ser discípulo de Deus, pode ser crente, definitivamente. Ninguém lhe tira essa virtude de acreditar, porque é uma virtude acreditar. Mas Deus não procura crentes. Deus não nos envia a fazer crentes. Deus envia-nos a mensagem de que devemos priorizar primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus. E depois tudo demais é aquilo que vem por acréscimo de Deus. Amém? E se Deus está em primeiro, eu, o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, estão no altar de Deus em sacrifício para que possam ser transformados e renovados em Cristo Jesus. É o que diz a palavra de Deus. Senão não poderemos ser discípulos de Deus. Qual é que é o sacrifício de Deus? Romanos 12. Rogo-vos pela compaixão de Deus que vos apresenteis os vossos corpos como
Irmão, não precisamos dar-nos latigaços. Não precisamos de ferir-nos, mutilar-nos. Não, este não é o sacrifício. Qual é que é o sacrifício vivo? Qual é o sacrifício vivo? É permitir que a palavra que está em nós possa gerir o fruto apacível a Deus, que nós possamos abrir o nosso coração de par em par, podemos apresentar a Deus as nossas trevas para que elas transformem em luz. Amém. Possamos estar abertos diante do Senhor, podemos confessar o seu nome, podemos pôr em primeiro lugar os seus ensinamentos. Esse é o sacrifício. E não estarmos conformados a viver de acordo às trevas que há em nós. Porque o mundo, irmão, não é lá fora. O mundo não está para fora das paredes desta igreja. O mundo está cá dentro, está dentro de ti, está dentro de mim. O sacrifício é que eu vá mortificando este mundo, este velho homem que está viciado conforme a carne e as suas concupiscências, e permitir que a palavra de Deus, as suas prioridades, vaiam tomando o lugar devido. Amém? Amém? Estamos? O discípulo não murmura e nem reclama. No entanto, aqueles que creem passam a vida a murmurar e a reclamar. O discípulo é completamente contrário. Ouve a palavra, pode-lhe causar conflito, obedece e conforma-se a Cristo. Lucas 5:30 murmuravam, pois, os fariseus e os seus escribas contra os discípulos. O crente murmura sempre contra quem? Contra os discípulos. Não é uma questão de autoridade. Há pessoas que pensam: enfim, amém. O crente murmura continuamente, da mesma maneira que os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos, perguntando: porquê comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondeu-lhe: não necessitam médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim para chamar aqueles que são justos, mas pecadores ao arrependimento. Irmãos, permiti-me a audacidade, para que nós possamos espelhar-nos nesta palavra. Há filhos de Deus crentes que levam tropecentos anos a acreditar em Jesus Cristo, a ir à igreja, a servir ao Senhor, mas, no entanto, ainda estão numa condição como que, vamos a ver, então a palavra aqui aplica-se literalmente, irmãos. Se nós acreditamos em Jesus Cristo, se dizemos que servimos ao Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos de acordo? Aqueles que servem, aqueles que aceitaram ao Senhor, provavelmente há pessoas que não. Há pessoas provavelmente que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Há pessoas que provavelmente ainda estão confusas. Então este não se aplica. Aplica-se sim que então Jesus Cristo vem à tua vida para trazer-te salvação, para levar-te ao arrependimento, para que tu possas ser aquilo para o qual tu foste criado e vieste a este mundo, ser conforme à imagem e semelhança de Deus. E és completo com o Senhor. Mas aqueles que, atenção, que professam a fé, aqueles que provavelmente vivem dentro do ministério, que professam que servem ao Senhor, não têm que ser atendidos como aos pecadores, porque tão sãos. Ou então é que a palavra de Deus, mas ainda há pouco ouvimos que não podemos fazer de Deus mentiroso. Então cuida de ti mesmo e do depósito que Deus depositou em ti, para que não faças dele um mentiroso. Porque ele é fiel, a sua palavra permanece. E se a sua palavra é verdadeira e viva e eficaz, a qual produz vida e não morte, dá luz e não trevas.
Dá fruto e não folhas. Ele não veio a chamar os justos ao arrependimento. Ele não veio a cuidar dos justos para cantar-lhes uma canção de lullaby. Ele veio a uma geração perdida. Ele olhou para nós como ovelhas sem pastor e teve compaixão. Irmãos, mas o Senhor deu-nos pastores, conforme o seu coração, diz a palavra de Deus. Creio que não temos falta, porque Jesus Cristo é o bom pastor. Amém? Ele é quem nos capacita. Então, irmãos, resta muito na palavra de Deus ensinar que todo em vós, tendo em vós aquele sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser Deus igual a coisa a que devia aferrar-se. Mas fez o quê? Esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo, humilhou-se até ao sumo, achando-se em forma de homem, irmãos, e foi obediente até à morte e morte de cruz. O discípulo obedece. Filipenses 2, 5 ao 7. Paulo dizia: sede imitadoras e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós, porque muito há dos quais repetidas vezes vos digo, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas, só cuidam de apacentar-se eles mesmos, só cuidam de centrar-se eles mesmos. O crente não tem outro centro senão que fazer uso da palavra de Deus para que o seu altar seja iluminado com o seu grande ego, e não há lugar para a cruz. O discípulo tem no seu altar uma cruz ensanguentada e agarra-se a ela e às promessas e aos benefícios que dela proveram. Esse é um verdadeiro discípulo. O crente diz eu. O discípulo não, diz ele e eles. As prioridades completamente diferentes. Quem quiser salvar a sua vida, diz em Mateus 16, 25, irmãos, aqueles que levamos tantos anos deste ministério continuamente, é ensinamento básico. Onde é que nos perdemos? Insensatos remeiros, onde é que vos perdestes? Foi aquilo que Paulo disse aos Gálatas. Gálatas insensatos. É insensatez receber a palavra de vida, ter a palavra implantada e ter o altar cheio do eu. Sim, Deus é sobre ti. Tudo aquilo que nós possamos falar sobre Jesus Cristo é sobre nós. Ele veio a morrer por nós. Ele veio a justificar-nos a nós. Ele veio a salvar-nos a nós. Ele veio a abrir caminho para nós, para que nós o sigamos, não para que Ele nos siga. Quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á, mas quem quiser dar a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Queres encontrar a vida? Há muitos que dizem, e passo a expressão agora aos internos desta casa: eu dei a minha vida. Não deste nada à tua vida, meu filho. Chegastes aqui e recebestes a vida. Chegastes aqui e recebestes tudo. Há mais de Cristo. Recebestes todos os benefícios de Cristo. E recebestes todos os benefícios dos pioneiros desta obra, que foram chamados por Deus. Então não venhas apresentar a fatura. Paga a fatura. Sê um discípulo. Sê um seguidor. Põe a palavra em prática. Ou esquecemos já aquilo que Paulo escreveu a 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busca o seu próprio proveito, mas antes cada um busca o do outrem. Mas é que não busca o meu. Começa a buscar o dos demais e verá como começarão a buscar o teu. Tudo aquilo que queres que seja feito. Falo a quem?
A quem? A quem? A ti mesmo? Não, aos demais. Porque há muitas pessoas que dizem, irmão, pastor, isto é uma injustiça. Se a mim ninguém... Só favor, e tu quando é que fazes aos demais? Tu quando é que os atendes? Tu quando é que tens uma boa palavra? Tu quando é que tens uma palavra de ânimo? Tu quando é que vens o juízo, tiras por terra e oras ao Senhor? Irmãos, tenhamos consciência, não façamos de Deus mentiroso. Não continuemos no patamar da carência. Sou feliz, Cristo me salvou. Eu vim para louvar ao Senhor. Ok, é mais que um cântico. É algo prático. Há pessoas que estão à espera de milagres. E nomeadamente aqueles que acreditam, a única coisa que fazem é esperar milagres. E alguns servos têm a ousadia para pôr lá fora da carpeta da igreja a dizer: milagres! Cura! Jesus Cristo jamais, em todas as Bíblias que eu tenho lido, em inglês, em português, amplificadas, revisadas, apócrifas, aquilo tudo, jamais anunciou um milagre. Ele unicamente era um canal para que os milagres acontecessem quando perguntava à pessoa: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser sano. Ele disse: ok. E tu? Crês? Ele diz: sim, creio. Então diz: vai, porque diz comigo, a minha fé pode salvar-me. A minha fé pode sanar-me. Amém? O crente espera milagres. Pastorzinho, faça-me um milagrezinho. Quero pedir, pastorzinho, que me retire a amargura. Irmãozinho, eu posso ouvir a tua confissão, orar contigo, mas a tua fé e a mudança que a palavra pode gerar na tua vida é aquilo que transformará o teu lamento e a tua amargura em dança, em baile, em gozo, em alegria e em júbilo. Irmãos, os crentes maravilham-se. Quando vem a obra de Deus, maravilham-se. O discípulo, aquilo que faz é que reconhece a autoridade do Senhor em tudo aquilo que vê a sangue do Cordeiro e toma sempre a oportunidade para que essa sangue seja glorificada. O discípulo é um canal para que os milagres de Deus sejam operados. Irmãos, termino com Atos, capítulo 3, verso 3. Quando Pedro e João estavam a entrar no templo, a Formosa, estava aí um habitual mendigo que pedia esmola à entrada do templo e pediu que lhe desse uma esmola. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo de Deus, eles aguardaram a promessa. Faziam parte daqueles 120 que estavam no aposento alto. Eram discípulos, não eram crentes. E Pedro e João fitaram olhos nos olhos daquele homem e disseram: olha para nós, olha bem para mim. E ele começou a olhá-los, mas ele estava à espera que lhe resolvesse o problema. E o seu problema é que alguém o punha lá todos os dias para ele mendigar. E há muitas pessoas, há muitos crentes que continuam a mendigar. Há muitas pessoas que estão sentadas numa cadeira da igreja, paraplégicos espiritualmente e muitas das vezes paraplégicos emocionalmente e sentimentalmente, a mendigar. E Pedro e João, como discípulos de Deus, olharam para ele enquanto ele estava à espera, e tu provavelmente estás sempre à espera de receber alguma coisa. Sempre estás à espera de receber. O discípulo vem a dar. O crente vem à espera de receber. O discípulo vem a dar glória, vem a dar honra a Deus, vem a louvar o seu nome, vem a glorificar, vem a apresentar-se como um sacrifício vivo,
Vens simplesmente a fazer isso, porque depois disso tudo o que mais que vem é um benefício de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as mais coisas virão como uma añadidura, como serão acrescentadas. Amém? Já utilizei o espanhol e o português ao mesmo tempo. Quero dizer-te que eu não posso resolver o teu problema. Não tenho provavelmente dinheiro, não tenho um posto de trabalho para te oferecer, não. Não tenho o poder clique mágico de fazer assim e que todas as tuas feridas te sejam salvas e sanas, não. Foi o que Pedro, fitando nos olhos, disse-lhe: não tenho prata nem ouro, porque era aquilo que ele esperava. Eu não sei o que é que tu esperas, mas aquilo que tenho e aquilo que eu tenho, isso eu posso dar-te. Eu posso dar-te no nome de Jesus Cristo, pela sua sangue, na sangue de Jesus Cristo, no poder da cruz do Calvário. Se tu hoje dispões o teu coração, se tu hoje tens a ousadia, se não conheces o Senhor, de aceitar o Senhor como teu Senhor e Salvador, e se estás a servir ao Senhor, passar do patamar de ser simplesmente um crente, para passares a ser um verdadeiro discípulo, isso hoje te será concedido no nome de Jesus, porque é lícito, por tudo aquilo que nós pedimos licitamente, que é de acordo à vontade de Deus, e é de acordo à vontade de Deus que todos os crentes deixem de ser crentes e passem a ser discípulos. É da vontade de Deus que todo aquele que está perdido possa encontrar a luz e o caminho. É da vontade de Deus que todo aquele que está doente possa receber a sanidade de Deus. É da vontade de Deus que todo aquele que seja amargurado no seu interior possa receber o gozo de Deus. É da vontade de Deus que nós sejamos transformados diante da sua presença, de graça em graça, de glória em glória, por meio da sua santa palavra. Por isso hoje, no nome de Jesus Cristo, quero desafiar-te com estes versos. Provavelmente responderás como aquela multidão que ouviu a primeira pregação de Pedro, inspirado e cheio do Espírito Santo, o qual recordava-lhes que foram eles, e és tu que crucificas a Jesus quando recebes a sua palavra, e não permites que ela tome lugar na tua vida. Simplesmente acreditas, em vez de reagires e actuares dentro dessa palavra, porque é a prática da mesma palavra que aperfeiçoa a tua fé. Amém. Eu hoje desafio-te, e tu provavelmente responderás da mesma maneira: mas irmão, o que é que eu faço? O que faremos? Disseram aqueles cristãos crentes. Disseram: o que faremos, irmão Pedro? O mesmo Pedro que eles tinham perseguido. O mesmo Pedro que eles tinham acusado. O que faremos? O que farás? Responde com as palavras de Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e sejais batizados no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo de Deus, porque a promessa é para todos. Amém. Põe-te de pé aí onde estás, faz favor, diante do Senhor. E pedir ao grupo de louvor que suba por um momento. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, pelas misericórdias de Deus, em reverência a Deus, nosso Pai, nosso Senhor e nosso Salvador. Fecha os teus olhos. De antemão tens uma resistência na tua alma. As tuas emoções lutam. Agora mesmo, fecha os teus olhos, irmão. Fecha os teus olhos, irmão. Faz favor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Em respeito, faz favor. Fecha os teus olhos. Em reverência. Respeita. Fecha os vossos olhos, por favor. Deus é o mesmo hoje, ontem, por sempre. A sua mão não está curta. As suas bênçãos são eternas. Ele é um Deus grandioso, maravilhoso, sanador. Ele é um Deus de amor. Ele sara o coração quebrantado. Ele levanta o caído. Ele traz salvação àquele que está condenado. É tão simples. O servo de Deus nada pode fazer por ti. Podemos ser somente um canal
para que tu hoje saias deste lugar não da mesma maneira como entrastes. Se viestes amargurado, possas sair com gozo. Simplesmente tens que arrepender-te e orar ao Senhor. Ele não toma em consideração a tua amargura, o teu delito, a tua acusação, a tua confusão. Não, Ele é um Deus amoroso. Ele pretende que tu sejas como Ele. E se tu ainda não aceitaste o Senhor Jesus como teu Salvador, provavelmente na tua mente há algo de escárnio. O inimigo quer descartar a verdade bíblica, mas tu na realidade estás num poço sem saída. Tu na realidade lutas com a tua rebeldia. Pensas que podes fazer por ti mesmo, mas continuamente encontras-te num beco sem saída. Tu tentas deixar o tabaco, tu tentas deixar o álcool, tu recolhes a um centro cristão, mas não é suficiente estar num centro, não é suficiente ir à igreja, não é suficiente professar uma religião. É necessário conhecer o Salvador. É necessário entender que é uma relação, que é um conhecimento. Eu hoje desafio-te no nome de Jesus Cristo. Seja qual seja a tua circunstância e situação, seja ousado e dá um passo em frente e sai aqui diante de Deus. Se conheces ao Senhor, venhas a reconciliar-te com Ele. Venhas a pôr as prioridades no próprio lugar. Sai aqui em frente que vamos orar juntos por ti. Vamos orar pela misericórdia de Deus. E se ainda não conheces ao Senhor Jesus, já tentaste tantas coisas, já provaste tantas coisas, já provaste várias maneiras, por que não provares e ver que Deus é real? Deus é real. Sai aqui em frente e prova a Jesus Cristo e verás que Ele é Senhor e Salvador. Ele é amplo em perdoar, Ele é amplo em amor para aceitar-te tal como tu és e transformar-te naquilo que Ele deseja que tu sejas. Um filho amado, aceite pelo poder da sangue de Jesus Cristo. Pastores e irmãos, ajudem-me e vamos orar por estes irmãos. Vamos adorar a Deus e interceder aí, irmãos, nos vossos lugares. Aqueles que não atenderam ao chamado e são discípulos do Senhor. Aí vamos começar a orar e a adorar a Deus. Esposas dos pastores, por favor, no nome de Jesus Cristo, saiam aqui em frente. Vamos orando por um momento. Clama a Deus. Sigam a clamar ao Senhor. As esposas dos pastores, faz favor, ajudem-nos a orar pelas irmãs. Pai, no nome de Jesus Cristo, vamos adorar a Deus. Pela sangue de Jesus Cristo, ser propício, Senhor. Ser propício, Senhor, e opera, Senhor, opera nestas vidas, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, glorifica-te no nosso meio, Senhor, Pai, no nome de Jesus. Senhor, dá-nos a tua graça, Senhor, derrama o teu poder, Senhor, derrama a tua majestade, Senhor, porque agora quando oremos, Senhor, cada pessoa, Senhor, pode receber o auxílio necessário. O Espírito Santo de Deus dá-nos a direção, dá-nos o discernimento, Pai, para que as almas sejam, meu Deus, cheias de ti, cheias do conhecimento, Senhor, da tua revelação, da tua presença, Pai, no nome de Jesus. Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus.